Buenas, pessoal. Nosso trabalho irá falar sobre a produção agrícola no Brasil e da diversidade da matriz econômica, com os nossos discentes, Daniel Júnior, Eduarda Coelho, Luiz Carlos, Maiara Bené e eu, Gustavo Bruneto, da turma do segundo ano D. A agricultura no Brasil é a principal base econômica do país, desde os primórdios da colonização do século XXI, que evoluem com extensas monoculturas com diversidade da produção, iniciando com a produtora de cana-de-açúcar. Eu sou Eduarda Coelho e eu vou falar sobre o conceito na agricultura. Na agricultura, temos o setor primário, secundário e terciário, sendo no setor primário a matéria-prima, setor secundário a indústria e no setor terciário a rede de distribuição. Como podemos classificar isso? No setor primário, teremos o campo, ou seja, a produção de determinado produto. No setor secundário, seria a industrialização, que poderia ser modificação e o meio de tratamento desse produto. No terciário seria o mercado, que seria a rede de distribuição, onde o alimento seria distribuído para a população, alimento, utensílio e tal. Dentro do conceito de agricultura também temos o agrossistema, que é o tradicional, o moderno e o alternativo. E também temos a agricultura intensa e a agricultura extensiva, sendo a agricultura intensa a aplicação mais intensa da agricultura, da mão de obra, do uso do solo. E na extensa seria uma utilização mais deixada, não teria tanta necessidade de mão de obra, entre outros. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois, embora componha pouco mais de 5% do PIB brasileiro na atualidade, é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportações, em conjunto com a pecuária, segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SRI-MAPA. A produção agrícola no Brasil, portanto, é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. Principais regiões do agro brasileiro. Vamos começar a falar da parte de baixo do Brasil, a região sul. A região sul é muito forte na produção de soja. Essa soja era voltada tanto para exportação quanto para a própria modernização da região sul. A tecnologia usada lá é muito alta. E apesar disso também, apesar da grande produção de soja, também tem produção de arroz e de trigo. Essas são as três principais produções do sul. Já na região sudeste, que reúne São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, assim como na região sul, na região sudeste tem uma grande tecnologia e o solo de lá também é muito fértil. As principais culturas produzidas lá são o café, a cana-de-açúcar e a fruticultura. Já na região nordeste, predomina a agricultura familiar. A mais expressada lá é a hortifruti. O principal cultivo de frutas é o melão, a uva, a manga e o abacaxi. A região também exporta soja, saída da Bahia e do Piauí, em menor expressão. Já na região centro-oeste, é composta por Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federais, é uma região muito forte na produção de grãos, tanto de soja, milho, arroz. Além disso, também tem uma grande produção de algodão. Mas o principal produto da região é a soja. Já na região norte, é considerado o futuro centro de agronegócio brasileiro. As atividades mais praticadas nessa região é a busca por tecnologia, o que torna ele um mercado bem promissor do agronegócio. Lá a produção predominante é a soja e o milho. Essas são as principais regiões do agro brasileiro. Cultivar produtos agrícolas em um país com dimensões continentais tem seus desafios. O território brasileiro é rico em biomas e cada região tem particularidades climáticas que favorecem o cultivo de alguns produtos e impossibilitam o de outros. Com a expansão do consumo de carne e derivados, o cultivo da soja, usado como alimento para gado de corte, frangos e vacas em lactação, por exemplo, se expandiu nas últimas décadas.
O Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Mato Grosso é o estado que mais produz o grão, seguido pelo Paraná. Primeira cultura agrícola extensiva usada em solo brasileiro, a cana-de-açúcar foi a principal responsável por viabilizar economicamente a colonização do país. O clima das regiões litorâneas é ideal para o cultivo do produto, que pode ser beneficiado como açúcar para consumo humano ou etanol, usado principalmente como combustível. O Brasil é um dos maiores consumidores e é o maior produtor do mundo. O Brasil também se destaca como um dos maiores produtores globais de café. A área total cultivada deve chegar a quase 2 milhões de hectares, o equivalente a aproximadamente 3 milhões de campos de futebol, sendo 345 mil hectares em formação e 1,8 milhões de hectares em produção. Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são os principais estados produtores. Com uma ampla variedade de aplicações, desde o consumo humano à pecuária extensiva, o milho está entre os principais grãos produzidos no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Nos 2 primeiros lugares estão os Estados Unidos e a China. Ao lado da soja, é uma das culturas de grãos com maior liquidez e rentabilidade, o que favorece o aumento da área plantada. Estados como Mato Grosso e Bahia contam com as melhores condições climáticas para a produção de algodão. No entanto, a sua produção exige altos padrões de tecnologia e gestão. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, responsável por mais de 30% da produção global. O país está longe de perder esse posto. O segundo colocado, os Estados Unidos, são responsáveis por pouco mais de 10% da produção. O estado que é o grande produtor do Brasil é São Paulo, seguido pela Bahia. O Brasil é o segundo produtor mundial de mandioca, com 10% da produção mundial, ficando atrás apenas da Nigéria. As regiões Norte e Nordeste são as maiores produtoras do alimento no país. Fora do continente asiático, o Brasil não é só o maior consumidor do alimento, como também é o maior produtor. O estado que produz a maior safra no Brasil é o estado do Rio Grande do Sul, com 70% da produção nacional, seguido logo por Santa Catarina. O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo, junto aos países africanos como Costa do Marfim e Gana. Cerca de 90% de todo o cacau produzido no Brasil é exportado. Ele é cultivado em 6 estados brasileiros e os maiores produtores são os estados da Bahia e do Pará. A indústria do tabaco é muito rentável. O Brasil ocupa o segundo lugar de maior produtor no mundo e o primeiro lugar é ocupado pela China. Tecnologia de produção, GPS agrícola. O GPS agrícola não só facilita o trabalho do agricultor, mas também faz com que esse esforço seja mais preciso, com que os resultados sejam melhores. Essa tecnologia de satélite pioneira para agricultura de precisão. Os dispositivos móveis na agricultura. Os dispositivos móveis mudaram a forma de trabalho. Receber e controlar as informações do campo com as novas tecnologias fica cada vez mais fácil com essas informações cheguem em tempo real ao produtor. A robótica na agricultura. A agricultura como mais conhecida ou bem-sucedida está hoje na robótica e é utilizada nas máquinas autônomas. Com exemplo na tecnologia da empresa Fendt, que em tecnologia conecta 2 máquinas por sinais, com uma distância segura, permitindo que um operador controle 2 máquinas. Tecnologia na irrigação. As novas tecnologias no campo de irrigação conseguem economizar água, tempo, combustível e desgaste dos veículos. Os drones na agricultura. A utilização de drones se tornou cada vez mais comum. Os drones para pulverização conseguem mapear a topografia do solo através de um sinal de laser ou ultrassom, regular sua altura de voo também. Satélite na agricultura. As imagens de satélite são imagens obtidas através de sensores fixados. Já as imagens espectrais permitem melhor análise de informações. Essas imagens, como infravermelhas, nos permitem algumas análises mais técnicas, como o climático. Agricultura familiar. A agricultura familiar é toda a forma de cultivo de terra na qual a família dona da terra administra e é a mão de obra responsável pela produção da mesma. Essa produção é realizada em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país, sendo no Brasil o principal produtor dos alimentos, que vão para a mesa dos brasileiros. No Brasil, essa atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é responsável por gerar renda de 70% dos brasileiros que vivem no campo, segundo o mapa. A ONU estima que 80% de toda a comida do planeta vem desse tipo de produção.
No Brasil, a agricultura familiar conta com uma legislação própria, na qual é considerado agricultor familiar aquele que promove atividade no meio rural, em terras de áreas inferior a 4 módulos fiscais, emprega mão de obra da própria família e tem renda vinculada à produção resultante desse estabelecimento. Ela é composta por pequenos produtores rurais, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. Esse setor se destaca pela produção de diversos gêneros alimentícios, como milho, mandioca, feijão e arroz. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como sendo de agricultura familiar e que eles são responsáveis por empregar 10,1 milhões de pessoas, das quais os homens correspondem a 81% dos produtores e as mulheres 19%. Sua maioria possuem idades entre 45 e 54 anos. Esses agricultores são responsáveis por produzir cerca de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Programa Nacional de Incentivo no Brasil. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, financiado pelo BNDES, procura promover a ampliação ou modernização de estruturas produtivas nos estabelecimentos rurais. Infelizmente, esse programa vem sofrendo atualmente com baixo financiamento e com a paralisação de empréstimos de alguns programas devido à falta de verba. O PRONAF conta com diversos programas, sendo, por exemplo, o PRONAF Mulher, que procura promover financiamentos de atividades da mulher agricultura, e o PRONAF Agroecologia, que fornece investimentos para sistemas de produção agroecológico ou orgânicos. Os pequenos produtores têm acesso a apenas 14% de todo o financiamento disponível para a agricultura e se concentram em apenas 23% das terras agricultáveis no país. Agricultura de irrigação. Na agricultura de irrigação, nós temos que ter em mente o tipo do solo, a área que queremos percorrer e a topografia do terreno. Um exemplo de irrigação é a irrigação por aspersão, que ela visa abranger maior parte com seu jato d'água, ela não requer tanta mão de obra e ela é ocupada em terrenos em agricultores de tipo médio. Temos a irrigação também por microaspersão. Por microaspersão é o tipo de irrigação localizada que visa irrigar apenas uma pequena parte do terreno diretamente em uma determinada planta, e ela forma um círculo úmido no solo. A irrigação por autopropelidos, ela abrange, o seu jato d'água é maior, ela também utiliza menos mão de obra, tem menos dificuldade de entupir o seu jato d'água e ela é feita para terrenos médios, por distâncias médias de perímetro. Já a irrigação de gotejamento, ela visa apenas colocar água diretamente em uma planta. Podemos observá-la principalmente em partes frutíferas, como tomateiros, entre outros. Escoamento na produção. Na dependência das rodovias e a falta de investimento nas ferrovias e hidrovias resultam em custos mais elevados. Cerca de 58% das movimentações de carga são feitas em rodovias, o ideal seria 30%. Hoje as hidrovias correspondem a apenas 13%, as ferrovias deveriam ser a principal mobilidade que utilizam 25% e 35%. Uma saída para os produtores rurais é a utilização de armazéns de cooperativas ou eles possuírem seus próprios armazéns para estocagem de produto.